Bom dia, pessoal. Mais uma vez, aqui é o Pablo. Sou um dos integrantes do PET da computação da Universidade Federal de Uberlândia. Nas duas primeiras aulas, na primeira aula eu fiz uma introdução rápida, sobre o nosso curso. Na segunda aula eu fiz uma introdução ao LaTeX, eu expliquei o que é o LaTeX, dei um exemplo, compilei esse exemplo, gerei um PDF a partir dele. Expliquei por que nós devemos usar o LaTeX. E hoje nós vamos falar sobre corpo básico de documento LaTeX, compilação e marcações globais. Tudo bem? Na próxima aula nós vamos falar sobre marcações locais. Então vamos começar. Bom, o corpo básico de LaTeX é dividido em três partes, em três marcadores, tá? O barra document class com seus parâmetros, o barra begin document e o barra end document. Tudo bem? Se nós voltarmos nesse exemplo aqui, erro gráfico. Se nós voltarmos nesse exemplo aqui do LaTeX, vocês podem ver que document class está aqui, begin document está aqui, end document está aqui, certo? Então, por que eles são tão importantes? Por que eu devo ter eles? Para quem mexeu com o HTML, esse barra document class aqui é a mesma coisa que o HTML, a tag HTML, tá? E para esse barra begin document aqui, ele é como se fosse o body, entendeu? Do HTML. Bom, barra document class. Nesse primeiro parâmetro aqui dele, você coloca as opções, se for necessário, tá? Se não for necessário, por exemplo, colocar um tamanho padrão de fonte, vocês não vão precisar dessa parte aqui com colchetes, tudo bem? Vocês só colocam só o tipo do documento entre chaves. Bom, essa marcação é usada no início do documento LaTeX que está sendo produzido. Ela é responsável por determinar o tipo de texto que iremos produzir, assim como o tamanho do papel e outras formatações. Aqui tem um exemplo, que é justamente o exemplo lá de trás, nosso primeiro exemplo, tá? Então aqui as opções que eu passei para criar o meu documento foi: eu quero usar um papel do tipo A4 e que tenha tamanho 12 pt. Pode ser 12 pixels também, tem importância. Pode ser pixels, pt, tá bom? Isso não tem importância não. E o meu tipo de documento é article, que é artigo. Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos. Eu vou omitir as opções, tá? Eu vou só colocar o tipo de arquivo que eu estou querendo usar. Tudo bem? Tá? Vamos fazer um aqui, um Hello World. Agora eu vou salvar esse arquivo. Lembre-se que, como na segunda aula eu falei, evitem de colocar espaços, tá? Se vocês quiserem converter o seu TeX para um PDF, vocês querem gerar, porque dá problema. Quem não viu isso, eu recomendo que veja a última aula, na aula anterior, Bom, vamos compilar aqui, Isso não teve nenhum erro. Olha lá, nenhum erro. Passar para PDF. Nenhum erro também. Vamos dar uma olhada. Aqui estão os arquivos gerados. Deixa eu abrir aqui o meu documento. Aqui está. Notem que realmente não foi preciso colocar nenhuma opção aqui, certo? Não foi necessário. Então funciona, tá bom? Eu só fiz isso só para mostrar para vocês. Bom, seguindo em frente. Ficou claro o document class? Então o document class ele é obrigatório, ele sempre vai ser usado no início do documento LaTeX, tá? Ele passa esses parâmetros aqui para o seu documento, você fala o tipo que ele pode ser. Por exemplo, ele pode ser report,
ele pode ser book, né, livro, ele pode ser artigo, tá? Se vocês pesquisarem mais a fundo, tem mais tipos de documento, tudo bem? Vocês podem pesquisar, mas os mais comuns são esses três que eu falei: report, article, book, tudo bem? E aqui nas opções você coloca o que você quer que o seu documento tenha. Tamanho de folha, o tamanho de... você pode falar também até o tamanho das margens, se você quiser, por aqui, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, só isso. Esse é o principal que nós temos que saber. Agora vamos falar sobre o barra begin e o barra end document. O barra begin document, ele é uma marcação usada para iniciar o documento que iremos escrever. Entre ele e o barra end ficará o texto que iremos produzir. Não só o texto, mas também como as imagens, tá? Se a gente precisar de algum gráfico, coloca o gráfico também, tudo bem? Então vai tudo ali no meio. Tem que ser entre o begin e o end document, tudo bem? O end document ele só finaliza o texto. Então suponha, aqui está, barra begin document, barra end document. Então, o que eu colocar entre esses dois aqui vai ser o meu texto. Então é aqui que eu posso usar as marcações locais, que eu vou falar mais à frente. Por exemplo, um exemplo de marcação local é essa text BF, tá? Que serve para deixar o texto em negrito. Vou converter ele aqui, passar ele para PDF. Aqui está. Vamos testar de novo. Se ele está, lá, está em negrito. Tudo bem? Então esse é só um exemplo básico, tá? Esse aqui é a estrutura básica de qualquer documento LaTeX, tá? Então é barra document class, barra begin, barra end document. Tudo bem? Como compilar um arquivo TeX? Bom, essa parte aqui foi feita justamente para quem usa o Linux, usa alguma distribuição Linux, tá? Vocês têm que baixar, óbvio, né, o LaTeX. Isso se a distribuição que vocês usam não vem, né, junto com o pacote de instalação, tudo bem? Bom, então eu estou falando aqui, ó, suponha que meu arquivo seja exemplo.tex, assim como meu arquivo aqui é tex-document1, tudo bem? Ele é um .tex. Para você compilar um arquivo TeX, você vai no terminal, né? Por exemplo, você vem aqui, né? Do lado do Linux, por exemplo, tá? E escreve LaTeX e colocar tá? Nós usaremos esse comando aqui, LaTeX, espaço, o nome do arquivo, .tex, que é a extensão dele, tá? Para poder compilar, tudo bem? Bom, deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Só isso, aí ele vai gerar aqueles arquivos que eu falei, tá bom? Opa, tudo bem? Se nós estivermos usando uma referência, ele vai gerar um arquivo de referência também, tá? Bom, marcações globais. O que são marcações globais? Como o nome já fala, já é meio intuitivo, mas marcações globais é aquela que afeta o corpo do texto inteiro. Logo, um exemplo de marcação global é esse document class aqui. Posso chamar ele de uma marcação global? Posso. Por quê? Porque eu defino o tamanho do papel que eu quero usar, tá? Eu posso definir um tamanho fonte para ele, eu posso definir vários parâmetros para o meu texto, tudo bem? Então ele é uma marcação global, tá? Um outro exemplo de marcação global é o barra, deixa eu ver, text white, que eu coloco, como é que eu vou falar isso? Que eu coloco o tamanho da largura do texto que eu quero. Então eu posso colocar aqui, sei lá, 15 centímetros, tá bom?
e o texto vai ficar com 15 centímetros de largura.